tá, gente? Hoje eu tô aqui para dar mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre função do primeiro grau ou função afim. Eu espero ajudar vocês nessa explicação. Começamos assim, veja bem. A função do primeiro grau, ela é definida pela fórmula f de x é igual a x mais b, onde esse a aqui é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. Então, vejam bem, se eu tiver uma função, por exemplo, f de x é igual a menos 3x mais 5, quem vai ser o meu coeficiente angular? O coeficiente angular é esse número que está na frente do x, então o coeficiente angular vai ser menos 3, e o coeficiente angular é esse número aqui que está sozinho, vai ser 5, certo? Se eu quiser calcular nessa função, que eu dei aqui como exemplo, eu quiser calcular f de 4. Esse 4, observe que ele está no lugar do x. Então, automaticamente, você vai pegar o 4 e vai substituir no lugar do x da função. Então, vai ficar menos 3, que multiplica, esse x aqui, ele está multiplicando, que multiplica 4, repete o restante, mais 5. Não some, primeiro a gente vai multiplicar. Quando a gente tem uma expressão, multiplicação e soma e subtração, primeiro a gente vai multiplicar. Então, eu vou continuar aqui do lado. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Menos 12 com mais 5 vai ser igual a menos 7, certo? Então, f de 4 é igual a menos 7. Se eu quiser calcular f de menos 5, do mesmo jeito, menos 3 que multiplica, só que ao invés de colocar agora o 4, eu vou colocar o menos 5. Dentro do parênteses, viu? Não pode ficar sem parênteses, porque eu tenho dois sinais aqui, tem que separar. Então, só se separa pelo parênteses. Repete o restante, mais 5. Menos 3 vezes menos 5. Ó. Menos com menos dá mais, né? 3 vezes 5, 15. Com mais 5 é igual 15 mais 5, 20. Então, quando ele pedir f de qualquer número aqui, você vai substituir no lugar do x. Nesse terceiro item aqui, eu estou pedindo o seguinte. Determine o valor de x, agora inverteu. Determine o valor do x quando f de x for 0. Então, observe que f de x, ele está aqui. Então, eu vou tirar o f de x do lugar e vou colocar 0. Então, substituindo na função, a função é f de x, só para frisar o que eu estou dizendo e vocês prestarem atenção. Menos 3x mais 5. Então, no lugar do f de x, gente, vocês vão colocar o quê? 0, certo? Repete o restante. Menos 3x mais 5. Observe que isso aqui está no segundo membro, tem que vir para cá, passando para cá, vai mudar de sinal. Então, vai ficar 3x positivo, né? É igual, o 5 já está do lado certo, repete. Esse 0 aqui, ele nem soma, nem subtrai. Então, para terminar, x é igual, 3 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. 5 dividido por 3 vai dar um número decimal. Então, se não der para simplificar e nem para dividir, a gente termina aqui mesmo. Algumas pessoas ficam em dúvida sobre esse f de x e esse y. Você às vezes pega um livro, tem vários exercícios e algumas letras trazem f de x, outras letras trazem y. Vejam bem, é a mesma coisa. Tanto faz vir f de x como vir o y na frente. Você apenas tem que saber que esse valor se refere à ordenada, que é o y. Entendeu? Então, no eixo do plano cartesiano, isso aqui, tanto esse quanto esse, vai ser a mesma coisa, vai ser sempre o y. Então, veja bem, se vier uma questão assim, dada a função f de x é igual a 2x mais 10, por exemplo, determine o valor de x quando f de x ou quando o y for igual a 4. Mesma coisa, você vai trocar esse f de x por y, que é 2x mais 10. Então, você vai tirar o y e no lugar você vai colocar o 4.
repete o restante da função. Então, daqui para baixo, como é que a gente resolve? Passa o 2x para o primeiro membro, vem negativo, menos 2x. Então, o 10 já está do lado certo, repete. O 4 está positivo, vem para cá, negativo. Então, menos 2x é igual 10 menos 4, 6. Ou, aqui, esse primeiro membro, ele não pode ficar negativo, ele tem que ficar positivo. Então, para ficar positivo, eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 1. Esse lado, quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar positivo. E, automaticamente, o 6 vai ficar menos 6. Então, para terminar, x é igual a menos 6 dividido por 2, x é igual a menos 3. Então, qual é o valor de x quando f de x for 4? Fazendo a continha aqui, achou menos 3. Agora a gente vai falar sobre o gráfico da função do primeiro grau, certo? Eu usei esse exemplo aqui para a gente poder desenhar o gráfico. Um detalhe básico. Toda função do primeiro grau, o gráfico vai ser sempre uma reta. Não importa a forma da reta. Se for crescente, decrescente, vai ser sempre uma reta, certo? Quando esse A aqui, ó, observe que o A, que é o coeficiente angular, é negativo. Quando o A for menor do que zero, o meu gráfico ele vai ficar uma reta decrescente. Quando esse A for positivo, for maior do que zero, então ele vai ser uma reta que vai ficar na forma crescente. Então, quando eu terminar de desenhar esse gráfico, ele vai ter que ficar uma reta decrescendo, certo? Ou seja, do maior para o menor, no formato de descer. Não importa onde for ficar, vai ser sempre descendo, porque o A aqui é negativo. Então, vamos subentender alguns valores, certo? Eu trouxe aqui, ó, alguns valores. Esses valores eu coloquei um negativo, o zero e um positivo, porque ajuda bastante se for dessa maneira. Mas não importa. Quaisquer 3 valores, 5 valores, os valores que vocês quiserem atribuir a x, o gráfico vai ficar na mesma forma. Então, vamos substituir primeiro menos 2. Aqui, ó, no lugar do x, eu vou substituir menos 2. Então, menos 3, que multiplica menos 2 mais 5, certo? Multiplicando aqui, menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, com mais 5, 6 mais 5, 11. Então, já achei que quando o x for menos 2, o meu resultado vai ser 11. Quando for zero, menos 3, que multiplica 0 mais 5. Então, menos 3 vezes 0 dá 0. 0 com mais 5 dá 5. Aqui, ó, do lado do 0, eu vou colocar o 5. E quando for 2, menos 3 que multiplica 2 mais 5. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Com mais 5 vai dar menos 1. Então, substituindo aqui, menos 1, certo? Achei os 3 valores. Então, 11, 5 e menos 1. Então, vamos substituir agora esses valores no plano cartesiano. Quando x for menos 2, x está aqui, ó, e o menos 2 está aqui. Quando x for menos 2, o y vai ser 11. Então, aqui em cima, eu vou pegar uma reguinha, certo? E vou pontilhar até chegar lá. Ok? Aqui, ó. O ponto de encontro, que são as coordenadas, marquei o pontozinho aqui. 0 e 5. Veja bem, 0 no x e 5 no y. 0, ele nem é de x, nem é de y, ele é neutro. Então, eu não posso sair daqui do 0 e ir para o 5. Eu não posso fazer assim. Então, aonde é que eu vou marcar essa bolinha? Você não vai marcar no 0, você vai marcar no 5 do y. Aqui, ó, certo? E, por último, o meu terceiro ponto que eu escolhi foi o 2. O 2 vai se ligar com menos 1. Então, o 2 no x, menos 1 do y. Do mesmo jeito, você vai pontilhar a reta, certo? Aqui, ó, pontilhar e vai marcar o ponto de encontro das coordenadas. Fez isso, faz o que agora? Liga-se os pontos. Então, eu vou passar uma retinha, ó, ligando-se os 3 pontos.
Observe que meu gráfico ficou, como eu falei antes, quando aqui é negativo, o gráfico vai ficar decrescente. Observe que ele começou no ponto maior e foi descendo, certo? Ficou decrescente. Observe que, se eu quiser marcar as coordenadas A e B, menos 3 e 5, eu posso marcar o quê? O menos 3 no X e o 5 no Y. Porque isso aqui automaticamente, ó, pertence à abscissa e isso aqui pertence à ordenada. Então, continuando, né, a partir do gráfico, quando uma questão pede para você achar os zeros, certo? O que é achar os zeros dessa função? É o ponto, certo? O valor de x quando o y for zero. Então, o que é achar os zeros? É onde a minha reta vai cortar o eixo dos x. Então, é só você substituir aqui, ó, por zero, certo? Troca esse f de x por zero. Primeiro eu tenho que achar qual é o valor de x quando f de x for zero. Repete o restante dessa função. Isso aqui é um exemplo, viu, gente? Isso aqui é apenas um exemplo. Então, fazendo essa equação, passa-se o 4x para o lado de cá, vem negativo. E o menos 6 que está do outro lado, você repete. Como eu falei anteriormente, aqui não pode ficar negativo o primeiro membro. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Automaticamente, quem é negativo passa a ser positivo, quem é positivo passa a ser negativo. No caso aqui, os dois estão negativos, então ambos irão ficar positivos. Para terminar, 6, passa o 4 para o lado de cá, dividindo. Aqui eu posso simplificar. Eu posso simplificar por 2, o numerador e o denominador. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3, facilita bastante. E 4 dividido por 2 dá 2. X é igual, se eu quiser dividir aqui, eu posso. 3 dividido por 2, 1,5. Então, o ponto, para achar os zeros, o ponto aonde a minha reta vai cortar o eixo do x vai ser no ponto 1,5, certo? Se eu quiser desenhar um gráfico rapidamente, e eu achei que vai ficar o ponto 1,5 e o y, que foi a substituição que eu fiz aqui, 0. Então, esse ponto é no x, esse ponto é no y, 1,5 do x com 0 do y. Aonde é que eu vou marcar isso? Como eu falei, eu não posso sair do 0, que está aqui no meio, e me ligar com 1,5, que está mais ou menos aqui. Aqui é o y e aqui é o x. Vamos subentender que aqui seja 1, aqui seja o 2, né? Então, 1,5 está aqui no meio. Então, o ponto, eu não vou poder sair daqui e fazer assim. Então, eu tenho que fazer uma bolinha aqui no x, que é o valor de 1,5. Então, eu faço aqui, ó. Como essa reta? Veja bem, eu falei que quando A for positivo, certo? A minha reta vai ficar crescente. Então, se eu quisesse traçar um gráfico, uma reta aqui, o ponto está aqui, certo? Se aqui vai ficar crescente, só é eu passar uma reta subindo. Não precisa nem de mais valores. No caso, ela iria ficar mais ou menos assim. Ok? Eu só fiz um esboço, mais ou menos como ficaria o gráfico dessa função. Espero que vocês tenham gostado da minha aula sobre função afim. Eu vou dar continuidade sobre as outras funções. Demorei porque eu estava atarefada com algumas coisas de trabalho, mas eu vou procurar toda semana, a partir de agora, manter sempre um assunto onde eu possa ajudar vocês. Então, compartilhem, né, se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram. No Instagram é patriciarejane.505. Compartilhem com seus amigos, se inscrevam e eu espero ter ajudado vocês, certo? Não é nada uma aula especial, cheia de efeitos, mas é uma linguagem simples que para melhor explicar matemática para vocês, tá certo? Cheiro, um beijo para vocês. Tchau, gente.